Então, a partir desse momento está sendo gravado. Pessoal, se alguém não concordar, por favor, vai no chat aí e expressa negativa. Marcelo, a turma aqui foi divulgada fora, mas a turma aqui basicamente é a pós-graduação em artes, então são artistas, tá, de diversas linguagens. Tem o pessoal da música, mas tem o pessoal também de outras linguagens. Eu queria apresentar para vocês, então, pessoal, Marcelo Messina, né, compositor, acadêmico siciliano, ele mora em João Pessoa, onde ele está como professor visitante internacional, né, ele atua na pós-graduação tanto em artes como em música da Federal da Paraíba, como falei, também é vice-coordenador da Federal, ele é formado, né, pela Línguas e Culturas Europeias da Universidade de Estudo de Catânia, mestrado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Estudo de Torino, né, e mestrado e doutorado em Composição Musical pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Tá? Bom, Marcelo, a palavra é sua, você tem 2 horas para levar como você bem quiser. Tá? Você pode convidar o pessoal a participar, você pode deixar perguntas para o final, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado por participar. Pronto, eu que agradeço, Leandro. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa. Eu estou adorando o fato de da gente ter uma disciplina que, enfim, trabalha com música ubíqua, né? Com o trabalho da gente, enfim. Eu também gosto do fato que estamos numa turma de arte, né? E com várias pessoas que não são da música, né? Talvez, né? Eu não sei se todo mundo. Eu estou vendo um violão e um piano lá nos avatares, né? Mas tem outras coisas, né? Enfim. Enfim, eu queria deixar isso no concreto, né? Nas coisas que a gente tem feito, mas também depois, com vocês, fazer uma reflexão sobre a questão da obra, né? Da arte em geral, como atividade humana e como o BIMUS, né? Se dialoga com isso, né? De fato, né? Se o BIMUS, digamos, está trazendo, somando para essa reflexão, né? Se estamos precisando de arte ao tempo todo, né? Tudo que fazemos criativamente, nós que estamos em departamentos, talvez, de música, de artes, né? Estamos fazendo arte o tempo todo, se tudo, digamos, que se faz criativamente precisa ser arte para nós, etc. E eu queria, na fase final, né, abrir um pouco para o debate de vocês e talvez conhecer vocês pessoalmente, né? Enfim, né? Eu tenho, digamos, trabalhado em eventos submus desde 2018, eu acho, né? Então, faz 3 anos, né, que estou dentro do grupo, né? Tenho conhecido o Leandro, né? Especialmente no ano passado, né? Com o BIMUS 2020 em Porto Seguro, onde ele estava na maior parte, fazendo uma das maiores partes, né, dentro da organização. Foi uma troca muito legal. Enfim, isso levou a algumas peças que a gente... Peças de artigos, né? Enfim, artigos científicos que a gente escreveu junto, né? Também reflexões interessantes, né? Que eu talvez vou trazer também nessa fala aqui, né? Enfim, dentro do grupo de música ubíqua temos claramente uma produção chamada de produção artística em alguns contextos, né? Nós temos um evento anual, né? Para quem não ficou sintonizado, né? O evento acabou de acontecer na semana passada, de fato, né? Tanto eu quanto o Leandro fomos envolvidos nele, né? E, de fato, o evento tem uma distinção entre trabalhos científicos e apresentação artística, né?
que às vezes talvez também é objeto, né, da minha fala agora, né, no sentido de que talvez nós podemos um pouco duvidar dessa distinção, né? E claramente eu acho que vocês tenham tido uma introdução forte sobre esses assuntos, mas subimos o grupo de música ubíqua lida com tudo que faz parte, que dialoga tanto com computação, quanto com dispositivos móveis, quanto com a interação, preferivelmente fora do contexto da sala de concerto, né? Fora da interação clássica da música que prevê a existência de um compositor, a existência de um performer que só faz isso de trabalho e a existência de um público que fica lá encurralhado, né, dentro dessa exatamente da sala de concerto, né, e fica, digamos, silencioso, né, tendo que aplaudir a certos, digamos, tendo que pertencer a toda uma narrativa, né, que tem um espaço e um lugar e um tempo certo, né? A performance musical existe só naquele momento, né? A gente só naquele momento e naquele espaço, né? E a gente naturaliza essa existência, né? As nossas, por exemplo, pós a teses de doutorados, né, mestrados, são muitas vezes quando lidam com criatividade, muitas vezes a minha primeiro, né, foi baseada em um portfólio de composições em que as obras eram pedaços distintos distintos de criatividade, né? Encurralhada dentro de uma partitura, dentro de uma gravação, dentro de um acontecimento que teve um lugar, né? E uma espaço e um evento, digamos, e um tempo particular dentro de um festival, etc., né? Ou seja, a ideia é que nós estamos fazendo obras, as obras, as obras são pedaços finidos do nosso trabalho, né? Quando a gente acaba uma obra, a obra fica lá, a gente coloca ela numa gaveta e faz a próxima, né? E as obras geralmente vêm com algumas restrições, tem que ter uma partitura ou tem que ter, digamos, uma gravação, por exemplo, no caso de uma música eletroacústica, por exemplo, né? Tem que ter e tem que ter um momento em que a obra foi tocada para um público, né? Então, a gente vai ver como talvez os itens artísticos, né? Os acontecimentos artísticos ou os produtos criativos, né? Eu estou ficando, digamos, também em dificuldade com essas palavras, né? Porque nem produto seria a palavra ideal, né? Mas os fenômenos, talvez, as atividades artísticas, né? Que estão dentro do grupo não sempre podem ser, digamos, encaixada dentro dessa narrativa. E eu, na minha apresentação, né, vamos aqui compartilhar, e eu chamei, em inglês, chamamos de ubiquitous music making, ou seja, fazer musical ubíquo, né? Pronto. Pensei de ir logo na lista de algumas coisas que fizemos recentemente, né? Quando eu falo fizemos, eu estou na lista dos autores, isso é muito, digamos, também egocêntrico, né? Mas talvez o que eu tentei fazer aqui, porque a tendência de compositores é
geralmente falar da própria música, né? Eu tentei um pouco, digamos, misturar coisas minhas, né? E coisas com parceiros, com coisas que eu não tenho participado de jeito nenhum. Eu acho que também essa mistura permite talvez de pensarmos em eventos diferentes e saídas diferentes dessa narrativa, né? Dessa questão da sala de concerto, né? Da ideia de uma peça, né? Da ideia de um acontecimento confinado no tempo e no espaço, né? Que permite de falar de música, né? De peça, de obra, etc. Então, tem uma série de recentes experiências criativas, né? Talvez a ideia de experiência criativa funcione melhor, né, do que a ideia de peça, né? E vou elencar aqui algumas dessas. Uma experiência de live coding ou live patching, né? Várias experiências de fato, né? De live coding e live patching com PD, Kiwi e Orca. Esses nomes são nomes, para quem não conhece, de ferramentas de programação musical. Live coding e live patching significa fazer programação musical ao vivo, enquanto você, digamos, você parte com uma tela vazia, né, de um ambiente de programação musical e começa a criar a sua peça improvisando, né, e improvisa fazendo programação. Essas são experiências quase todas, né, que eu fiz com o João Svidzinski, né, maiormente um parceiro de também brasileiro, né, que porém é radicado na França, né, em Paris, né. E como vou mostrar mais para frente, né, essas experiências foram caracterizadas, especialmente aquelas com Kiwi, por uma interação ao vivo, mas que ficava entre dois continentes. Ou seja, a gente estava na Paraíba e parte do nosso grupo estava no Acre. Aliás, a maioria do pessoal estava no Acre e eu e poucos outros estávamos na Paraíba e o outro grupo estava na França, né? E tivemos essas sessões de interação dentro desse programa de programação musical, desse ambiente de programação musical ao vivo, em que os dois grupos faziam, digamos, estruturas, programavam estruturas musicais dentro da mesma tela, dentro do mesmo ambiente, né? Vou falar depois da trilha sonora atravessamentos, desculpe, no plural, né? Que fiz aqui um erro aqui no slide, né? Que é uma peça de Lucilier Aliel e Damian Keller, e que é uma peça que serviu para a trilha sonora de um filme, né? Um filme que se chamava justamente Atravessamentos. Mas que vamos ver que sai desse papel de trilha sonora, né? Sai também de uma suposta, um suposto, digamos, status como paisagem sonora e começa digamos, entrar, a contribuir e dialogar com um enredo discursivo da obra, né? E quando falamos de obra, estou entendendo do filme em si, né? Ou seja, a trilha começa a ter uma vida própria que, digamos, sai da narrativa do filme, né? Ou talvez dialoga com ela, entra em embate, né? Ou adiciona, soma coisas para ela. A próxima coisa é um website, né? É um site
playsound.space, né, que é uma criação da Ariane Stolfi e que ela fez várias peças a partir desse site, né? É uma ferramenta que permite você importar áudio do web, né, da internet e, digamos, em tempo real, tocar esse áudio, né, tocar várias amostras, né, organizar as amostras e criar uma peça improvisativa em tempo real a partir de amostras que ficam no web, no online, né, na internet. Que mais? Tem um aplicativo móvel que vou mostrar, que é um jogo musical, né? Que se chama Pulse 2357, que é do nosso parceiro alemão, Guido Kramann. Algumas partituras ao vivo, entrelaça contra gabas, que talvez sejam as coisas mais conservativas que tem dentro dessa lista, né? Que seja a mais parecida com peças musicais, né? No sentido mais tradicional e talvez a menos o bimus, né? Do termo, né? E que são minhas com parceiros, né? Claramente, né? E a gente vai talvez um pouco também falar disso, né? Enfim, finalmente vou só falar muito rapidamente de um outro aplicativo para a criatividade cotidiana que foi desenvolvido dentro do nosso núcleo amazônico de pesquisa musical, NAP, né? Que serve como apoio justamente para a criatividade cotidiana, né? E que serviu, aliás, para aproximar a atividade da composição e da organização sonora pessoas que, entre aspas, podemos chamar de leigos, né? Talvez, mesmo que essa terminologia a gente tenta, digamos, um pouco desconstruir, né? Mas pessoas que não têm um treinamento musical, ou talvez não tenham também conhecimento profundo da programação, por exemplo, né? E da computação. Peço desculpa porque o meu filho estava falando com o Leandro que temos aqui os meninos em casa, né? Então, vou, digamos, elencar uma a uma essas experiências, né? E penso que se alguém tivesse perguntas sobre cada uma das coisas, possa, de fato, me interromper. Eu não vou ver. Ah, sim, digamos. O Leandro que fala, é o tempero mesmo, né? Não peça desculpas, né? É isso, estamos acostumados, né? Agora ela está abrindo a porta. Chiudi! Então, vamos lá. Essa sessão de live patching internacional que aconteceu entre França e o Brasil, né? E entre a Universidade de Paris 8, a UFPB, a UFAC, né? Tenho que dizer que foi parte de um projeto BIBIG financiado tanto pela UFAC quanto pelo CNPq. A UFPB está dentro desse bolo, porque no momento que eu ganhei praticamente a bolsa, né, para os dois bolsistas, praticamente, a bolsa para dois pesquisadores graduandos, né, que eram da UFAC, eu praticamente ganhei também a vaga de professor visitante na Paraíba. Gritando mais do que eu.
Então, praticamente, eu me encontrei tendo que orientar dois pesquisadores à distância. A gente tinha esse projeto que se chamava Life Hack Patch, que visava aproximar praticamente aproximar usuários à prática do live patching com, ou seja, da programação musical ao vivo, com a possibilidade de ensinar para eles, de ter um primeiro treinamento com o orientador, entre o orientador e os orientandos, e depois um segundo treinamento em que os orientandos iriam ensinar o código e as maneiras de fazer código ao vivo a outras pessoas, né? Isso praticamente com a distância entre o FAC e o FPB, ou seja, Acre e Paraíba, que também a distância maior que você pode ter no país, né? E também a distância é uma distância maior do que entre, digamos, por exemplo, Lisboa e Moscou, né? Por exemplo, né? Então, 4.000 quilômetros. De fato, uma distância que já nos padrões, em padrões extra brasileiros, já é uma distância intercontinental, né? Mas que acabou sendo, né, migrando para esse software Kiwi, que é um software desenvolvido ao interno da Universidade de Paris 8 da França, pelo meu parceiro João Svitsky, com uma equipe, né, aliás, uma equipe de pesquisadores em que o João também fazia parte, né? O que aconteceu praticamente, né? A nossa ideia inicial era trabalhar com Pure Data, que não permite essa interação intercontinental, praticamente, essa interação remota. Com Pure Data, você tem a sua tela de computador, você pode, digamos, fazer o seu programa sozinho, né? Depois, talvez, passar o mesmo programa para outra pessoa em um segundo tempo, salvar, passar para ele, e ele vai adicionar as suas coisas. Aqui, com Kiwi, dava para fazer isso como se fosse no Google Docs. Ou seja, vocês conhecem a diferença entre o Word, né? No Word você tem o seu programa, abre no seu computador, salva o seu arquivo, né? E depois tem que mandar para o seu parceiro, né? Os seus colaboradores, as suas colaboradoras, né? Para eles e elas fizerem modificações, né? Agora, no Docs, acontece que você está escrevendo um documento em tempo real, uma outra pessoa está logada dentro do seu mesmo documento e pode fazer modificações, enquanto você também está fazendo modificações. E você vê a outra pessoa, digamos, mexendo com outra parte do texto, né? Isso acontecia dentro de um programa de codificação, de computação musical, né? Gráfica, né? Tinha, ou seja, uma interação remota ao vivo em que tinha uma tela compartilhada numa nuvem, em que os parceiros da França estavam fazendo modificações, enquanto nós, no Brasil, estávamos fazendo as nossas modificações. Vou mostrar isso na tela, né? Vamos aqui, né? Para o que está acontecendo agora, está tudo em cinza, é o que os parceiros da França estão fazendo, eles estão filmando. O que aparece aos poucos em vermelho aqui, laranjado, é o que está acontecendo, está sendo adicionado pelos parceiros no Brasil, né? A gente, para se comunicar, além além de utilizar o WhatsApp, etc., tinha essas caixinhas
de texto, que são comentários dentro do programa em que a gente se falava praticamente. E você vê tudo o que está sendo feito remotamente pela outra equipe que está no Brasil, aparece em laranjado praticamente. Ou seja, você tem duas equipes trabalhando ao mesmo tempo no mesmo programa. Ao mesmo tempo que fazemos isso, que programamos, sai a música. Você dinamiza. Sai o som, de fato, né? Ouais. En fait, comme il y a les hubs, n'importe qui change les slides, tout le monde va entendre la même chose. Às vezes tinha o caso, né, em que vou parar aqui, acho que a gente entendeu a ideia mais ou menos. Às vezes tinha a possibilidade, né, agora tem um momento legal em que estamos trabalhando com todas, você está vendo muitas linhas e caixinhas vermelhas, né, avermelhadas. Isso significa que a gente lá no Brasil estava fazendo coisas, estava mexendo com muita parte, né, da dela praticamente, né, da estrutura. Acontecia muitas vezes que a gente acabava misturando, acabava entrando em embate para quem estivesse a controlar uma certa caixinha, uma certa categoria, uma certa um certo som, de fato, né? Acontecia também, e aqui vou me adentrar aos poucos na conversa que quero fazer com vocês. Acontece também que essa foi uma interação que a gente considera, né, e escreveu sobre isso bastante, considera absolutamente musical, né, criação musical no auge, né, do que é a criação musical, pelo menos dentro das nossas pesquisas. Claramente a gente não faz juízo de valor, e nem precisa nesse caso, porque estamos dentro de um produto que está sendo aproveitado pelas mesmas pessoas que estão criando ele. Ou seja, não tem uma tela, digamos, não sei, num terceiro lugar que está sendo observada só por um público. Existe um registro que a gente colocou no YouTube, justamente, que é um registro de uma gravação da tela que vocês estão vendo, uma gravação assim, rudimentária, feita externamente, né, com um telefone, mas em que, digamos, quem está vendo isso no YouTube pode ser considerado público, né, talvez. Mas a ideia disso é interagir entre nós, né? Fazer isso acontecer entre as duas equipes de pesquisa, de trabalho, né? Sem necessariamente encaixar isso com uma coisa que tem que ter um lugar onde está acontecendo, é um lugar onde tem gente sentada que está extrapolando o prazer ou entretenimento disso, né? A gente produz, a gente escreve, faz, digamos, o código, né? E programa e ao mesmo tempo aproveita da criação musical, né? Ao vivo. Tem, além de dessa gravação gráfica, né, que serve para divulgação, para vocês entenderem o que estava acontecendo naqueles dois institutos, praticamente, né? Sim. Tem também algumas gravações melhores do ponto de vista de qualidade, que são só em arquivo áudio, né?
E é interessante delas é que são diferentes em ambos os lados, né? De cada lado em que você está gravando ela, né? Fica diferente o que cada terminal está recebendo, está produzindo musicalmente. A gente está ouvindo alguma coisa que é diferente do que estavam ouvindo o pessoal da Universidade Francesa, né? Essa aqui é também uma das peculiaridades do trabalho com Kiwi. Esses números que ficam dinâmicos produzem cálculos diferentes a cada terminal que está sendo usado, né? Então, isso produz computações diferentes e, portanto, também uma música diferente, né? Som diferente. Não é que simplesmente, aliás, o grupo intercontinental está sendo o único espectador disso, mas a unidade, né, da obra, né, digamos, da narrativa musical é tão, digamos, ausente disso que também o que estamos ouvindo nas duas partes do Atlântico é diferente, né? Aliás, quem tivesse outro terminal, né, outro computador, mesmo na mesma sala, ouvia coisas diferentes, porque cada computador tem um seu cálculo, vai mudar os números que saem, né, e especialmente em operações randômicas, e isso vai afetar o som. Os processos ficam diferentes, mas a gente está construindo a mesma estrutura. E não tem um público, de fato. Isso aqui é uma coisa que saiu várias vezes quando a gente apresentou esse trabalho. E cadê o público? Quem que está aproveitando disso além de vocês? E aí isso fica para depois. Como é que a gente, digamos, lida com isso, né? Acaba de ser termina não sendo mais música e não sendo mais uma performance musical, uma obra de criação musical ou uma obra musical, se não tiver público ou se não tiver alguém que está lá com o único papel de escutar isso e ficar firme e silencioso. E isso é talvez uma coisa que vou deixar para vocês, para nós discutirmos depois. Agora eu abri novamente aqui, né? Vamos para o próximo slide, né? Essa aqui é a outra experiência criativa que talvez tenha mais cara de obra, né? No sentido que, por ser parte de um filme que está acabado, né? Que tem um início e um fim, ela também tem que ter um início e um fim, né? Praticamente tem que estar sincronizada com as imagens, né? Por isso que podemos utilizar o termo trilha sonora assim para essa criação do Lusilei ali, do Damian Keller, né? O filme aqui é uma performance artística da Valesca Calvin, né? Também professora na UFAC, né, no Acre. Então, portanto, colega do Damiani, por um tempo foi também colega minha, né? Quais são os pontos, né, antes de eu mostrar isso para vocês, os pontos de interesse desse trabalho? Primeiramente, o fato de as imagens estão totalmente mergulhadas num ambiente, num contexto amazônico, né? Com todas as imagens que vocês podem já extrapolar a partir dessa palavra, né? A Amazônia já traz algumas imagens pré-constituídas em muitos de nós, né? Eu, como pessoa que morou, digamos, vários anos na Amazônia sem ter nascido lá, claramente
eu tinha uma ideia bem constituída da Amazônia, né, que claramente eu tinha que desconstruir quando eu cheguei em Rio Branco, né, cheguei a conhecer o Acre, depois tudo que está ao redor, né, Porto Velho, Rondônia, né, a parte boliviana e peruana, etc. Mas o que se espera de nós quando a gente precisa, digamos, criar música para um filme sobre a Amazônia é exatamente uma abordagem parecida com esses tipos de lugares comuns, né? Ou seja, a Amazônia como espaço primeiramente vegetal, né? E selvagem, né? Em que o ser humano, digamos, é ausente ou é presente em formas precárias, etc. Há união, digamos, quase agrítica, né? Quase que naturalizada entre o mesmo ser humano os elementos da natureza, né? E é um elemento que vocês vão ver a performance da Valesca vai jogar sobre isso, né? Vai brincar com essa ideia, né? A ideia também que você tem um contexto de natureza que já está fornecendo todos os sons dos quais você precisa, né? Então, a paisagem sonora dentro da Amazônia, né, em que você joga lá um microfone e já tudo que está sendo gravado já é suficiente para dar uma representação do lugar, um estereótipo, digamos, comum, né? Ou seja, o estereótipo da pessoa que chega lá e faz uma paisagem sonora, uma gravação dos sons naturais da Amazônia, né? Para, digamos, para entrar em diálogo, mas também em crítica com isso, né? Aliel e Keller, né? Emprega esse conceito, né, de som biofônicos que é estritamente ligado a dois outros conceitos, né? Aquele de dissonância cognitiva e aquele de semântica, né? Aquele de semântica que tem a ver com linguagem, né, etc., que eu vou ver depois. Mas a questão da dissonância cognitiva é exatamente utilizar o som para distorcer as expectativas que você coloca no lugar. Ou seja, ao invés de fazer uma simples uma paisagem sonora em que eu mostro os sons da natureza e talvez coloco eles dentro de uma harmonia quase que romântica, né? Que comenta carinhosamente as imagens, eu entro em embate com isso. Os outros sons para desatender as expectativas, né? E entrar exatamente em uma reflexão sobre qual é essa Amazônia que estamos narrando, né? É um lugar, digamos, de natureza, etc., digamos, harmonia é um lugar, digamos, despovoado, como estamos acostumados a pensar, ou, digamos, é um lugar de conflitos, onde os mesmos conflitos que estão no que imaginamos como paisagem urbana, né, estão repropostos. É um lugar de, digamos, paisagens urbanas também, que tem uma sua identidade, né, diferente do sul do Brasil, por exemplo, né, do Sudeste, né, do Nordeste mesmo, né.
Então, tentar um pouco... É um lugar também único, né? Também nós estamos falando de Amazônia como um todo, né? Que parte, não sei, não sei, Puerto Maldonado, no Peru, e chega até praticamente Belém, no Pará, né? Sem, digamos, entendermos que tem várias Amazônias, né? E que são diferentes, tem fenômenos naturais, vegetação, mas também fenômenos urbanos e conflitos sociais diferentes em cada um deles, né? Então, a partir de uma performance que brinca com essa ideia de natureza, né? De natureza, a Lili Keller começa também brincar também, né? E jogar com esses estereótipos, né? Também tentar distorcer eles e desatender eles, né? Vou jogar aqui um trechinho, né? Onde eu paro isso, né, para um pouco, talvez, pegar, digamos, me permitir também de discutir a obra de arte alheia, né, mas a ideia é que também, nesse caso, quase que o som orquestral entra como um elemento perturbador dentro do que se espera nesse quadro aqui de sons da natureza, né? Que são misturados. Não sei por quê. Ah, sim, eu tinha selecionado só esse trecho. E a outra questão é a questão de não pertencer, né? Eu pensei numa coisa, né? Tanto que eu trabalho muito com história cultural, né? E estudos culturais, né? Sim, eu vou compartilhar o link, né? Vou parar essa apresentação e vou mostrar um lugar comum sobre representações musicais da Amazônia, né? Eu peguei aqui um link em italiano, né? Que é do filme Fitzcarraldo. O que acontece exatamente, você tem os mesmos elementos, mas usado seriamente, né? Ou seja, sem o viés crítico de Damian e Lucilei, ou seja, Lili Keller. Você tem a história de um homem branco, né? Um homem alemão, que chega na Amazônia peruana e tem essa questão de desbravar, né? E para, digamos, para aproveitar, né, digamos, economicamente da borracha, etc., né? Abrir caminhos dentro dos territórios indígenas e para domesticar a recalcitrância indígena, a suposta também recalcitrância, a suposta, digamos, inamizade indígena, ele utiliza um trecho de música clássica, né, uma música lírica tocada pelo tenor italiano Caruso, né, para domesticar eles, né? É um filme alemão de 1980 que se chama Fitzcarraldo, né? Vou mostrar só um trechinho para vocês entenderem. Tem essa cena, digamos, super famosa, né? Em que ele utiliza um gramofone tocando Caruso, justamente
para domesticar os indígenas. Se você vê, tem um lugar comum mais, digamos, mais, digamos, uma das coisas mais comuns que é, obviamente, o olhar ocidental e europeu, alemão, nesse caso, né, imaginando a música dos indígenas amazônicos como uma música de batuque, que é bem longe da realidade, né, do que você ouve, de fato, quando entra na questão, digamos, etnológica, etnográfica, né? Mas, enfim, né, a recalcitrância indígena é mostrada por esse batuque dentro da floresta, que você não sabe quem está tocando, mas sabe que é música de guerra, né? Enfim. Ora tocca a te, Caruso. Enfim, depois vou passar também os detalhes desse filme, né? Que, porém, tem essa cena que é séria, né? Ou seja, se vocês veem esse cara, né? Klaus Kinski, né? Um ator super famoso fazendo, digamos, ele consegue silenciar os indígenas através de Caruso, né? Tocando Caruso com gramofone, e ele se sente onipotente, né? Começa, se você vê nas imagens, ele começa a ter o peito, né? De fora, né? Começa, digamos, a ter esse momento de onipotência, né? Omnipotência mesmo, por ter silenciados a suposta música indígena, né? E digamos, a suposta também inamizade, né? Trazida por essa música, né? Com um trecho de música lírica italiana, né? Enfim, eu acho que dentro de atravessamentos, especialmente dentro da trilha sonora do Luiz Ley e do Damiano, existe exatamente o contrário, usar música orquestral sabendo que ela não pertence, que vai perturbar, não vai domesticar, né? Digamos, encenando e performando esse conflito muito mais do que, digamos, mostrando harmonia, né? Ou pacificação, como no caso do Kinski, né? Do Fitzcarraldo, né? O Fitzcarraldo é um filme, inclusive, o diretor dele se chama Werner Herzog, que é, inclusive, considerado um dos melhores diretores de filme do século passado, né? Enfim, mas enfim, esse filme é altamente problemático, mesmo fora da excelência, né? Das questões
de excelência cinematográfica desse pessoal, né? Mas as representações sobre a Amazônia que esse filme traz são extremamente problemáticas. A meu ver, o Atravessamentos também dialoga com isso também, trazendo também, brincando também com essa imagem da Amazônia, né? Domesticável e domesticada, né? É muito mais uma Amazônia que, como todos os lugares, é um lugar de conflito social e onde o conflito social é chave, né? A chave para entendermos as relações das pessoas com território, etc. Né? E também, digamos, onde precisa se falar também dos conflitos, porque os conflitos são dramáticos, né? Não são simplesmente, digamos, harmônicos, né? Não são simplesmente relações harmônicas do homem com a natureza, do homem e da mulher com a natureza, né? Enfim, vamos para frente, né? Eu queria ir um pouco mais, digamos, um pouco mais rápido, né? A Ariane Stolf, né, tem esse site que se chama Play Sound Space, né? Eu vou passar para vocês. Praticamente é um site que é uma ferramenta que permite de coletar trechos que você pode, digamos, pegar a partir de músicas de wave, de arquivos existentes online, né? E através disso colar uma peça musical através da amostragem contemporânea e organizada de vários trechos, né? Isso funciona como um sequenciador de arquivos áudio, praticamente arquivos sonoros, né? Vou rapidamente mostrar o que acontece. Também isso, novamente, é uma peça, né, que não tem claramente nessa sua versão, tem um início, uma fim, mas não tem um lugar, né? É uma peça que, de fato, por exemplo, não a Noise Symphony, mas era outra, que se chama Play Sound agora, né? Outra versão foi tocada no Primos 2020 de maneira remota, né? A peça não tinha nenhuma necessidade de ficar numa sala de concerto, porque existe já, no momento que existe uma conexão internet compartilhada, por exemplo, né? Vamos tocar isso daqui, né? Simplesmente os primeiros 30 segundos, assim. Tem um momento em que E se você está percebendo, eu vou deixar para vocês, eu vou passar depois todos os links disso, né? Porque acho que não vai ter tempo para depois do debate se eu mostrar demais disso, né? Mas o que acontece é que tem escrito a descrição da peça, né? A peça é criada a partir de uma pesquisa num arquivo áudio, num acervo áudio na internet que se chama Free Sound. E a pesquisa é a partir da palavra noise, né? Ou seja, barulho, né? Ruído. A partir disso, acho que são exatamente 690 amostras que são depois organizadas improvisativamente para criar a peça, né?
em tempo real. Novamente, entramos novamente na questão de onde está essa peça dentro de um contexto e de uma narrativa onde você tem um público, tem um performer e tem um compositor dentro de um espaço específico e, digamos, um espaço com rituais precisos, né? Ou seja, o performer entra a uma certa hora, né? Ele sai depois de ter tocado um repertório que ele já pré-selecionou, etc. Nós, no público, né, ficamos silenciosos até ter, digamos, entendido que uma desses trechos que se chamam peças tem acabado, aplaudimos, depois esperamos a próxima peça, etc. Ou seja, dentro dessa narrativa, onde fica uma peça dessa, né, que também é localizável, né, através de um motor, né, chamamos de motor, que pode ser uma ferramenta online, que está sempre lá. Ou seja, você pode se conectar e criar uma peça análoga àquela da Ariane, né? Mesmo que ela extrapolou peças a partir do site que ela criou, mas a peça mesma pode ser o site. É um site que gera peças, né? Onde é que está exatamente a peça, né? É a criação dela. É o site ou são os vários trechos que depois ela constitui como peças musicais? Isso também é interessante como pergunta. Quando eu vou para frente, né, com a seta, ele continua tocando, né? Outro tipo de eu não fechei a parêntese aqui, né? Pulsa 2357, 2357, né? Do Guido Graman. O que é isso, né? É um aplicativo que, de fato, praticamente é baseado num jogo, né? Dois jogadores, né? Compartilham o mesmo dispositivo Android jogam a turno. As moças sucessivas dentro do jogo criam a interação musical e as notas, de fato, e o que acontece, de fato, em termos de música. O que eu fiz é porque não existe uma demonstração satisfatória desse aplicativo online. Tem uma demonstração, mas é muito baixinha em termos de áudio, né? Então, umas horas atrás, né, eu peguei e gravei uma minha, digamos, eu joguei como também os dois lados, né? E por isso fiz assim, eu fiz um vídeo, né, praticamente, para mostrar para vocês como parece isso, né? Praticamente o que você faz movimenta esses quadradinhos coloridos para criar diagonais. As diagonais produzem som, né? Em termos diferentes, e dependendo de quanto é longo, né, a diagonal e de quais são os cores dentro da diagonal, que se criam sons diferentes.
Não sei se deu para ouvir bem, porque o aplicativo em si é bastante baixinho, né, em termos de som. Até porque, mesmo que a música fique... o produto final, né, que o Guido, que é o Kraman, que é obter... pronto, o Enio disse que deu para ouvir. Mesmo que seja o resultado final que dá para que o Guido quer obter, digamos, o fato que você pega o aplicativo é para jogar, né, com o adversário, né? Nesse caso eu fui sozinho, né? Mas então, onde se situa, lá o Guido faz uma reflexão fenomenológica incrível sobre isso, né? Onde é que se situa numa tipo de interação desse tipo, onde é que se situam os papéis tradicionais da música. Então, quem é o compositor dessa obra? O Guido construiu uma ferramenta, né, que pode ser comparada a um instrumento, por exemplo, porque faz som, né? Não é importante... Sim, Enio, né? Enio está perguntando se, no caso, os dois jogam no mesmo aparelho. Sim, você tem praticamente a possibilidade se fosse um aparelho um pouco maior, como um tablet, né? Você ter as duas pessoas aos dois lados de uma mesa, né? O tablet fica parado, né? E eles interagem de um lado para o outro da tela, né? Ou seja, isso, como um tabuleiro de damas. É muito parecido com o princípio de xadrez e dama. Exatamente. O que acontece, porém, que esse negócio faz som, né? E o som tem, digamos, um interesse estético, né? Esse som. Pelo menos para o criador da ferramenta. Ou seja, onde estaria o Guido na nossa nas nossas normais ontologias sobre o fazer música? Ele estaria provavelmente no mesmo lugar de um luthier, né, que está criando um instrumento, não está criando uma música, não está criando uma peça finita. Nesse caso, eu gravei a peça, gravei esse vídeo, eu criei uma sequência de sons que é provavelmente única, né? Então, eu sou o compositor, talvez, e o executor também, o executor o performer, né, dessa peça. Porém, claramente, isso, nesse caso, é altamente problemático, porque eu acho que ainda o Guido tem uma agência, né, tem um papel super importante na criação desse som, e não que está saindo, mesmo que seja o meu jogo, não é mesmo que eu esteja fazendo isso. Isso é incrível, porque para mim ele é de fato muito mais parecido ao que tradicionalmente chamamos de compositor. E claramente... bom, Enio, a um ponto todos o Enio justamente está perguntando qual é o objetivo do jogo, né? A um ponto você tem todas esses quadradinhos coloridos, né, que ficam em diagonais. No momento em que eles todos ficam em diagonais, você não pode fazer mais nenhuma movimentação, e aí quem tem mais diagonais da sua cor ganha, né? De fato, né? É assim. Se eu entendi bem, porque eu só joguei sozinho, né? Enfim, eu preciso jogar com outra pessoa, outro ser humano, para entender melhor o escopo do jogo. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Obrigado, professor. Por nada, né, Nil? É bacana a ideia, eu achei. Enfim. Isso, eu acho interessante como disparador artístico a ideia que você não está tocando, mas está jogando. Isso talvez a gente pode aplicar para uma besta, etc. Né? Eu imaginei aplicar para um jogo de damas mesmo. Pois é. E existem dentro da música experimental, digamos, tentativas desse tipo. O mesmo Gage faz coisas desse tipo.
né? Mas é Ok, isso, obrigado. né? É, vamos para frente, né? E eu queria mostrar mais uma peça que é contra Gabas, né? Que é, dessa vez eu posso chamar de peça minha. Nesse caso, nesse jogo da composição do performer, né? Eu sou o Messina, né? Que é o compositor, e Mejia, nesse caso, é o performer, né? O meu parceiro Carlos Mejia, né? Enfim, é uma peça para contrabaixo, né, acústico, né, em que tem uma partitura ao vivo que de fato é baseada em trechos verbais. A gente pesquisa esse tipo de disparador que não é partitura, mas é verbal, né, como ancoragem semântica criativa. Ou seja, utiliza a ideia da semântica, ou seja, o estudo linguístico do significado das palavras como disparador de instruções ou também de fenômenos musicais, de criatividade musical em geral, né? Ou seja, como, por exemplo, podemos substituir a partitura com indicações verbais, ou também como as indicações verbais e os elementos verbais podem virar a peça mesmo, né? Em outros casos, né? Que mais? A ideia da peça, né, foi baseada. A gente começou a escrever essa peça, pensar, projetar essa peça juntos, quando praticamente poucas semanas antes que fechasse tudo no Brasil, mas a gente já estava quase imaginando que tivesse que ia fechar tudo praticamente, porque já estava acontecendo isso na Europa, né? A gente estava no Brasil, ficou 20 dias de atraso com a Itália, mas a gente se começou a se preparar quase espontaneamente até uma peça que precisasse de uma interação remota, onde, ou seja, a regra fosse que o compositor e o executor não tem que se ver, não tem que só podem interagir por e-mail, né, por aplicativo de WhatsApp, etc. Mas não podem trocar ideias sobre a peça, não podem ensaiar juntos, não podem trocar ideias sobre a peça de maneira presencial, porque tudo acontece através de mensagens ou de comunicações remotas, né? E de fato a partitura ao vivo é baseada na ferramenta Max, né? Em que eu praticamente peguei trechos de indicações de performance sobre aquelas que se encontram na bula, que você encontra na bula antes da partitura, né? Em que explica, né? São de vários compositores famosos, Boulez, Nono, Lackerman, tem alguns, tem um Villani Cortez, acho brasileiro, né? Enfim, eu vou mostrar um pedacinho disso, né? E vai ter a dela que você vai ver que vai projetar praticamente o material a partir do qual ele está improvisando, né? Praticamente, ele não está tocando um material notado, né? Isso foi tocado durante a passada conferência, o BIMOS, né? Assim, você vê que ele está acompanhando essa dela que você vê projetada no canto direito, né?
E praticamente os trechos os trechos verbais são pedaços de JPEG, né, ou de GIF, né, que são praticamente mostrados com procedimentos que dependem do material tocado pelo contrabaixo, mas que criam de fato, criam essa organização casual, né, dos três trechos, né? Enfim, a união dos três trechos também cria significados diferentes do que poderia ser um só, né? Por isso que a gente pensou em colocar três, né? Enfim, e também, novamente, aqui, obviamente, claramente, num sentido diferente com o aplicativo do Guido, mas aqui também, a ideia é que a peça seja minha, né? Eu só produzo um mecanismo de organização de trechos verbais que já existem, inclusive, né? Então, tudo que ele faz é de fato moderadamente, mas bastante composicional, né? O nosso parceiro Luzile Aliel, que eu já mencionei na questão do atravessamentos, né? Ele utiliza muito essa ideia de improvisação, ou seja, esse lugar no entremeio entre composição e improvisação, que acho que talvez inscreva bastante, né, o nosso papel nessa peça. Por isso que também eu não me sinto o autor dessa peça. Somos dois autores, de fato, né? As duas pessoas que participaram nela são autores, né? Tem a questão do compositor, talvez, e do performer, mas somos os autores dela, né? Que mais eu queria mostrar? Tem... aqui, ele não está indo para frente. Tá, e enfim, né? Esse é só um screenshot, né? Um print do SoundSphere, que praticamente é o outro sequenciador de amostras que usamos no Núcleo Amazônico de Pesquisa Musical, em Rio Branco, né? E que praticamente tem servido também como apoio para a criatividade cotidiana, né? Para fazer música e fazer pesquisa musical e pesquisa sobre criatividade musical sem necessariamente produzir peças, mas, aliás, trazendo a possibilidade de criar mixagens e organizações sonoras para pessoas que não têm conhecimento, talvez, ou treinamento duro, né, dentro do âmbito da composição musical, da criação musical, etc. Então, ele tem servido para inúmeras pesquisas que temos feito, especialmente no Acre, mas também agora na Paraíba, né? Com usuários de vários grupos sociais, né? Também de várias instituições, etc., né? Ele, novamente, é um produto do grupo, né? Especialmente tem trabalhado como desenvolvedor, além do Damian Keller, mas é o Ramon Bessa que tem trabalhado nele, né? Mas que o grupo tem utilizado não para fazer peças, mas para fazer pesquisa sobre criatividade, né? E também as criações das pessoas que trabalham nele não são necessariamente a única ou o maior foco da pesquisa, né? Enfim, então, o SoundSphere, eu vou passar o
o link para ele, mas ele é um ponto, digamos, importante do fazer música, né, dentro de Ubimos, pelo menos no que diz respeito ao nosso grupo amazônico, né, de Ubimos, né. E é isso, né? Eu queria, a partir disso, chamar a turma, né? Chamar o pessoal aqui que me escutou com tanto carinho, né? Então, digamos, agradeço a refletir sobre essas implicações, né? Porque a ideia de Ubimus, naturalmente, iria fora dos eventos e fora das questões estritamente ligadas à economia do evento, em que você tem que ter itens, né? Então, tem o paper, tem a apresentação, a comunicação e tem a peça, né? Mas teria que estar na contramão mesmo da ideia da obra artística, né? E estaria também na contramão da criatividade, da relação quase automática entre criação e estética. Ou seja, nós criamos, ou pelo menos dentro do que se espera, geralmente, de uma voz de artes como a de vocês, de uma voz de música como a minha, a ideia de criação é estritamente ligada à ideia de ter fins estéticos, né? Ou seja, nós temos que criar, mas a criação é automaticamente artística, se vem de nós. Eu posso querer não fazer algo de artístico, né? Que seja uma obra de arte, mas que fique, digamos, ligado ao meu trabalho como artista, né? E como criador. Essa aqui é uma pergunta, né? Todas as peças, todas as atividades que eu faço como artista, então compositor, artista plástico, etc., né? Tem que ser ligadas a essa ideia de estética. E mais profundamente, né? Será que também quando não é ligada acaba sendo arte de qualquer forma? Será que todas as atividades humanas de fato têm um lado estético, querendo ou não? E isso daqui talvez fique para vocês. Não sei se alguém quer refletir sobre isso, mas eu acho que, para mim, no momento em que eu começo a fazer esse trabalho seriamente, né, ou me chamar de compositor, né, começo a também ter essas inquietações, né. Tem um problema da obra, da narrativa, do concerto e da exposição, mas tem também problemas fora disso, né. Tem também problemas em nós também pensarmos nas nossas atividades como algo que que fica em outro nível a respeito das atividades comuns humanas, né? Ou seja, eu estou criando algo que é uma composição que não é exatamente a mesma coisa de quando eu estou embaixo do chuveiro apitando, né? Por exemplo, né? Uma canção, por exemplo. Por isso que eu acho que para nós é útil, né? E prolífico, produtivo, o conceito de criatividade musical cotidiana, que é um dos pilares nos quais se baseia muita da pesquisa Ubimus, ou seja, a ideia mesma que fora da sacralidade, né, e fora da unicidade do trabalho artístico, temos momentos de criação que não pertencem a esse tipo de narrativa, que são, digamos, e que têm ontologias diversas disso, né, diferentes disso. Tem três questões que também discutimos em um trabalho que fizemos justamente com o Leandro, que tem a ver com... então, era Damián, Leandro e eu, né? Um problema que tem a ver com
a situação pandêmica atual, mas que eu acho que ao nosso olhar, eu iria dizer ao meu olhar, no meu olhar, mas acho que concordamos com isso, vai muito além disso, muito além da presente, digamos, situação pandêmica, que é a questão das interações, né? Eu tenho falado até o cansaço hoje de interações que têm um tempo estabelecido e que tem a sincronia dos acontecimentos como uma chave disso, né? Em todos os planos, né? Tem tanto a microsincronia entre o material dos músicos quanto a sincronia do fato que o público tem que assistir a obra enquanto a obra está sendo performada, está sendo, digamos, tocada. Ela existe naquele momento, naquele espaço, e naquele espaço só o público pode, digamos, de verdade gozar dela, né? De fato, como se fala, aproveitar, extrapolar prazer dela, né? Não é a mesma coisa gravar e colocar no YouTube, porque não acontece naquele momento, né? Ao invés, nós, nesse momento, estamos explorando maneiras, maneiras de interação que não é sincrônica, né? Até aquelas coisas que aconteciam entre o Brasil e a França de maneira intercontinental tinha aspecto de assincronia. Até aquela interação que eu tive com Carlos quando fizemos aquela peça previa a sincronia, a sincronicidade das ações como uma certa base dela, mas também eu posso encontrar isso na peça da Ariane, né, etc. Né? As distâncias, né? A ideia aqui não podemos ter as interações no mesmo lugar e que talvez isso vai bem além do contexto pandêmico, ou seja, o contexto pandêmico seja só uma ocasião que desencadeia essa necessidade de ter criações e eventos musicais fora desses eixos, né, espaciais e temporais, sincrônicos e monotópicos, né, ou seja, no mesmo lugar, né? Mas é isso, né? Eu, de fato, né, queria chamar a turma e o pessoal para, digamos, se manifestar sobre isso, e já vejo que o Enio falou algumas coisas. Fazer música é necessariamente criar obras artísticas, acho que podem ser informativas somente como alarmes. Enfim, não sei se vocês querem, digamos, e Enio mesmo quer, digamos, refletir mais sobre isso. Claramente, todo mundo está bem-vindo para falar disso, né? E para nós é importante dizer que o PIMO se baseia nisso. Uma das questões centrais nos quais o nosso trabalho se baseia é exatamente sair dessa narrativa da sala de concerto, do concerto como momento, né, específico e momento sagrado, né, é um momento que tem uma aura. Inclusive, isso seria interessante se confrontar nesse debate aqui com pessoal que não necessariamente é da música, ou seja, pessoas que têm uma perspectiva sobre outras artes, né, talvez, e podem relatar o quanto pode ser, digamos, isso interessante para eles, ou quanto as formas de artes que elas praticam pode ser já, digamos, amplamente nessas linhas, né? Enfim, queria, digamos, deixar isso para suas apreciações, né? Enio, você que fez esse comentário, não sei se você quer refletir sobre isso. Se você é músico, né? Sim, sou professor. Pensar
não profissional, não estudei tanto música como eu gostaria ou pretendo ainda, mas eu acho essa questão da música ubíqua, de permitir que as pessoas se expressem musicalmente, isso é interessante. E no exemplo que eu dei ali de alarme, foi até eu citei num outro evento, um problema prático que eu tive, que tinha um alarme na empresa que eu trabalhava, que usava um sinal, uma empresa de vídeo e tal, aí a gente usava 1000 ciclos para equilibrar o som que ia de uma mesa analógica para uma fita beta na época, e o alarme era exatamente o som do 1000 ciclos. Aí o pessoal dos bombeiros reclamavam que eles ligavam o alarme para fazer o teste lá, para fazer o ensaio, quando as pessoas tivessem que evacuar o local de trabalho, e os editores, ninguém saía das ilhas. Aí ele, não, pessoal, vocês não estão ouvindo? Aí ele, cara, isso é um... Aí eu comentei com ele que era um cara, isso aí é o som que a gente ouve cotidianamente aqui nas salas, que é um 1000 ciclo, que o cara vai... Quando a gente ouve esse barulho, a gente sabe que o cara está equilibrando ali o som na época que era analógico, né? Então tinha digital, perdeu isso, né? Mas quando era analógico tinha que passar um sinal de 1000 ciclos para poder equilibrar em 0 dB e ter o mesmo nível, né? Aí uma solução que foi buscada na época foi, em vez de ser o 1000 ciclos contínuo, eles fizeram um alternador lá, uma forma lá que ficou... Ele tinha um ritmo, eles criaram um ritmo. Em vez de tu, que é o alarme, ficou tu, tu, tu. E ele, com o tempo, tu, 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 aí ia variando esse ritmo. Aí depois que eu brinco, o cara, aí eu refleti sobre isso, porque o cara falou, pô, agora dá para entender que é um alarme. Cara, então, isso é relativo. Para mim, soa como uma música, entendeu? Eu gosto de música eletrônica, gostava. Até depois fiz uma brincadeira lá, uma remixagem com um som eletrônico e mostrei para mim isso. Mas dá para entender, o pessoal vai estranhar, tem que causar um estranhamento, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei, que a música pode ser informativa, entendeu? Como tem sinais de elevador, plim, blum, chegou no andar, tem esse sinal, que para o leigo é só um barulhinho, não, mas dependendo da percepção da pessoa, sou com a música, assim, né? Enfim, aí eu, particularmente, para mim, tudo que é barulho é música, eu interpreto como música, assim, como som, como é visto no audiovisual. Então, nesse sentido que eu coloquei, que eu acho que pode ser informativo, e eu acho que isso de certa forma, a música ubíqua trata isso, assim, né? E, enfim, pode ser uma forma de expressão também, pode ser uma forma artística, né? E no caso das salas de concerto, eu acho que a questão foi que não é que elas não existam mais, sair daquela questão da sala de concerto. Eu acho que quando você está em sua casa, seu local, seu ambiente, e, enfim, você não vai até uma sala de concerto acusticamente lá preparada, que recebe várias pessoas, você está na sua casa e sua casa passa a ser sua sala de concerto, né? E as pessoas são as pessoas próximas ali, seu filho, sua filha, seu amigo, que interagem com isso. Às vezes, uma criança gritando, cantando junto, ou não gostar da música e começar a chorar. Assim, eu acho que isso tudo faz parte do ambiente. E a sala de concerto existe, mas num local pessoal de cada um, como se cada um tivesse sua sala de concerto. Eu acho que isso é uma questão ubíqua, né? Diria. Enfim, eu acho que num futuro não muito, muito distante vai ser cada vez mais efetivo, assim, porque, de uma certa forma, esse deslocamento a pessoa gasta, tem esse deslocamento polui, esse deslocamento, enfim, nem sempre é benéfico ali para a pessoa que vai, só ela se desloca, gasta, pega um tempo para estar numa sala ali linda, acusticamente tratada e tal,
mas nem sempre é interessante, né? Aí, visto o que está acontecendo hoje com o cinema, aí, nos aplicativos que a pessoa em casa ela vê vários filmes, enfim, ela tem acesso a filmes que antes eram só lançados no cinema, hoje em dia temos em aplicativos. Enfim. E você não acha que também, além do lugar, e eu claramente abro para todo mundo, né? Acho ótimas essas reflexões do Enio, né? E queria também, além do lugar, algumas coisas, reflexões sobre o que você disse, Enio. Além do lugar, não teria uma questão do deslocamento, etc., né? Não teria uma questão de divisão do trabalho que talvez seja influenciado por esse local, esse lugar? No sentido que nós temos um público que não pode nunca fazer nada. Você sempre fica no público e outras pessoas ficam sempre, digamos, fazendo as coisas, né, no palco, né? Quem fica escrevendo a música. Ou seja, tem uma divisão do trabalho bem precisa em que a criatividade, de fato, não pode ser, não é acessível a todos e todas, mas digamos, sobre mim, que, por exemplo, estudei, né? Sobre vocês que também são, digamos, pessoas que têm uma importante, digamos, percurso artístico, profissional, de artistas, etc. Nós temos esse treinamento profissional, os outros absolutamente não podem existir nessa criação, né? E de fato, essa aqui populariza, né, professor? Isso. Tipo, antes tu teria, como o professor Leandro até colocou, que muitas pessoas queriam tocar um violão, mas assim, até aquele desgaste, tem a dor, entendeu, que dá. Tipo, muita gente gostaria de tocar guitarra, mas ali tu sentia a corda, às vezes até tu criar um calo, tu corta os dedos, né? Eu já muitas vezes minha mãe me reclamava, você tá sangrando aí, não tá vendo, não? Nem tava sentindo, né? O dedo, antes de criar calo, começava a cortar e sangrava, assim, né? Mas, enfim, isso é um obstáculo para muita gente, e isso, de certa forma, é um limite para o enriquecimento ali cultural, musical, popularizar ali a música, né? Outra questão que eu acho interessante também do local é que você pode, às vezes, tu vai para um lugar lindo, que tu adora, nossa, sou apaixonado por esse lugar. Aí tu tem a possibilidade de criar um som ali perto, ouvindo o ambiente ali do local e estar inspirado ali, fazer uma música, enfim. Aí eu acho isso muito interessante. Assim. Eu tenho um lugar no Rio lá que é Trindade, lá em Paraty, que eu adorava, assim. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar um computador e poder fazer uma música lá, eu achei assim, uma outra experiência, né? Tipo, tu tem uma outra visão, isso influencia. Enfim, é isso. Eu Caio? concordo, né? Desculpa, Marcelo. Pode perguntar, eu te atropelei. É porque eu me levantou a mão. Aí na sequência sim. passa a palavra para ele. Eu estava vendo que o Caio levantou a mão. Né? Caio, você queria falar? Olá, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida, que é a seguinte. O conceito de música ubíqua é música em qualquer lugar, para qualquer um, não é isso? E aí, eu gostaria de saber se vocês conseguem visualizar, isso tem a ver com a minha pesquisa, por isso eu estou aproveitando esse momento para fazer essa pergunta, uma iniciativa do Jacob Collier que chama IR1000, na qual as pessoas enviavam pelo Instagram e pelos canais, pelas mídias sociais dele, propostas de melodia e ele harmonizava
postava como parte da composição dele. E daí o produto final era a interação da melodia que a pessoa propôs, que era, assim, qualquer melodia tem necessidade de afinação, tem necessidade de nada, e ele harmonizava de uma maneira complexa. E isso tanto pessoas claramente leigas, né, mandavam assim melodias aleatórias, como pessoas músicos muito renomados, né, como o Herbie Hancock, por exemplo. Então todo mundo mandava melodias para ele em diferentes níveis de complexidade e ele harmonizava de uma maneira complexa todas as propostas e postou como uma composição musical. Isso pode ser visto como uma interação de música ubíqua? Eu acho que totalmente sim. E te digo, tem o Luzilei, por exemplo, enfim, contra Gabas, inicialmente a ideia era desenvolvê-la totalmente por aplicativos móveis de mensagem, né? A gente optou por utilizar o Max porque ele deu uma possibilidade de interação musical mais fácil, mais para nós que conhecemos, né? Para quem utiliza, né? Ele, né? Então eu e Carlos ficamos um pouco preguiçosos, mas a ideia era, com certeza, ir no lado dos aplicativos móveis e das mídias sociais, com certeza. O Luzilei tem experiências, o Luzilei Aliel, nosso parceiro, né, colega, ele tem experiências com isso, né, com WhatsApp, com uma série de celulares numa sala ligado um com o outro, por exemplo. E a ideia também é a possibilidade de se situar dentro da música ubíqua, geralmente é muito livre, né? No sentido que eu concordo, né? A ideia de música ubíqua prevê de maneira os passos ubíquos, né? Música para todos, etc. Mas tem o grupo sempre ficou muito aberto para várias experiências, né? Que também não declinassem essas coisas de maneira, digamos, totalmente total, etc, né? Ou seja, por exemplo, tem peças um pouco mais tradicionais que fazem parte do grupo, né, etc. Mas enfim, a possibilidade de ler outras coisas, pessoas e experiências artísticas que não estão no grupo com a música ubíqua, eu acho que é totalmente possível, né? Isso. E eu viria essa experiência totalmente como música ubíqua, com certeza. Gaio, né? O que me chamou a atenção é porque, normalmente, pelo que eu tenho visto e tido acesso aqui, principalmente na disciplina e tudo mais, existe um foco grande em possibilitar música, interação musical, para quem não tem necessariamente uma formação ou um background musical, né? Mas, nesse caso, o que me chamou a atenção é o fato de o mesmo artista conseguir, pela interação, proporcionar tanto interação musical para pessoas que não têm esse background, essa formação, e, ao mesmo tempo, proporcionar essa interação para pessoas que têm um histórico e um arcabouço muito grande, né? Então, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo me chamou a atenção por esse fato da música para todos, né? De fato ser para todos. Mas obrigado pelo esclarecimento aí. Não, eu concordo totalmente, Gaio, né? E tem estudos, por exemplo, do Damian Keller com alguns dos nossos alunos lá no Agri, né? Parceiros, etc., que exatamente tentam essa mistura, né? De pessoas que não têm treinamento com pessoas que têm treinamento, né? Enfim. E com certeza, né? Eu vejo isso, como está falando o Enio, como enriquecimento, claramente, né? E, digamos, a questão que para mim é também de tamanha importância, né? Inclusive, se alguém quer falar, mas eu vou calar a boca se alguém quer falar, mas se não, eu continuo. Uma coisa que é de tamanha importância para mim é
além de separar, de acabar com a separação da divisão do trabalho, etc. Eu vou acabar essa coisa que estava dizendo, depois vou deixar o Wender falar. É a questão de tirar toda essa ansiedade que está atrás da performance como momento específico, né? No momento em que você interage sem necessidade de público, e a coisa que você está fazendo existe, mesmo que você não tenha um concerto, mesmo que você não tenha uma data fixada, né? Isso acaba com toda, digamos, as expectativas e as ansiedades que você se doa, né, nesse trabalho. E para nós, é claro que um pouco de ansiedade faz bem, né? Eu gosto também daquela tensão, nervosismo da performance, etc. Mas também é legal fazer coisas sem isso, né? Sem essa pressão, né? E era isso, né? Wender, você queria falar? Fala, professor, boa tarde. Ô, Marcelo, vou falar um pouquinho sobre... queria perguntar sobre composição, né, e muscobico. A gente trabalha com a escrita musical, a gente utiliza MuseScore ou Finale, né, não sei se você deve também trabalhar com isso. E uma dúvida minha que eu queria saber se existe algum aplicativo, ou se talvez nesses aplicativos mesmo, a gente consegue fazer em tempo real, talvez através de MIDI, você criar alguma harmonia, talvez com 4 vozes, em tempo real, utilizando às vezes o teclado, né, MIDI, ou às vezes a voz, e ele já sair já as notas, né, a semínima, colcheia, né, semibreve, já correto. Existe já alguma coisa que já faz isso em tempo real? Vou criar uma composição minha, eu já sei minha composição, né, talvez no teclado mesmo já saia, ou talvez cantando, já tem uma coisa, parte computacional que ela consegue transcrever isso na hora que eu estou fazendo ali, talvez com mais vozes. Na verdade, eu nunca testei, eu acho que até já vi alguma coisa, né, mas eu nunca testei no MIDI, assim, se dava certo, se é no tempo real. Mas, talvez você tenha uma dica, ou não sei. Eu sei que tem um pessoal que usa o Max, que utiliza uma protocolo, que se chama uma BAC, praticamente, uma linguagem que se chama BAC e que traduz em partitura. Eu tenho visto também feito isso com Super Collider e Lillipond, eu acho que foi. Tem um jamming, talvez, que o Enio está mencionando, né? Mas eu conheço, por exemplo, a experiência de partitura ao vivo feita com Super Collider e Lillipond. Eu tenho feito partituras ao vivo desse jeito. Explico. Crio partituras com Sibelius, é um jeitinho de uma pessoa que tem conhecimentos básicos de computação, ou seja, eu não sou um desenvolvedor, eu sou um usuário, digamos, de programas de computação musical, e eu ensino eles também, mas eu não sei, digamos, fazer coisas muito extremas com computação, né? Enfim, uma coisa que eu tenho feito e que é a mesma base de que você viu lá na peça para contrabaixo, né? Ao invés de aparecer trechos verbais, apareciam trechos musicados, né? Trechos de partitura. Como é que faz isso? Pega os Sibelius, transforma a partitura que você escreve em JPEG, por exemplo, em JPEG ou GIF, né? Fragmenta ela e, por exemplo, manda para o Max. O Max tem uma função que mostra arquivos, imagens e trechos de imagens em tempo real, dependendo de parâmetros musicais que você pode pré-selecionar. Por exemplo, ela está ouvindo o instrumento fazer um certo som, e aí dispara esse trecho. Só que fica
no nível de algo que você pré-compôs a nível de fragmento, né? Fazer coisas mais pequenas, ou seja, que a partitura se gera automaticamente, eu não sei fazer. Eu sei que algumas pessoas fazem com esses aplicativos que eu disse, né? Bach e Super Collider faz isso com Lillibond. Eu acho que foi o que foi utilizado. Eu posso mandar vídeos, né, de exemplos dessas peças com partituras ao vivo, que eu acho muito legais, né? Porque de fato muda totalmente a interação que você tem com o performer, né? Mas é isso, né? Mas eu com certeza eu vou mandar. Talvez o Leandro pode fazer um grupo, né? E a gente pode trocar ideias lá. Eu posso trocar, ou talvez eu mando para o Leandro, não sei, e mando links. Enio, você queria falar alguma coisa? Não sei se eu respondi para o Wendel. Eu não entendi, que picotou um pouco aqui, eu não entendi bem a questão do vender, que seria, qual era a dúvida dele? O aplicativo seria para música? Seria para criar música, assim... Stava perguntando para um aplicativo criar a partitura em tempo real, praticamente, né, a partir de parâmetros pré-estabelecidos, que pudesse ser projetado, por exemplo, por um performer, né, e ele tocar ao vivo, né? Isso, né? Se for MIDI, é fácil, né? Negócio quando é áudio, não for MIDI. Sim. Né? Mas eu acho que até o Pro Tools, ele, na última versão, ele está transformando já o áudio em MIDI. Mas, enfim. Pronto. Obrigado. Leandro, queria falar. Sim, Matiello. Deixa eu ligar aqui o microfone de novo. Na verdade, a gente se aproxima aqui do tempo, né? Final. E aí eu queria colocar aqui uma pergunta que, na verdade, veio recorrentemente, porque assim, eu pedi para o pessoal mandar ler algum material dos nossos convidados e enviarem perguntas antes, né? Na sua palestra, em particular, porque a gente teve Cidinho, o Bimus, Pimenta, eu dei uma baixada aí na turma e deixei eles fazerem perguntas assim, baseado no que eles iam ver, né? Mas uma pergunta recorrente que vinham para vários dos nossos convidados, e a gente teve uma sequência grande de convidados mais da área técnica do que da área artística, tá? Era sobre, vou botar aqui umas grandes aspas, no estilo de música ubíqua. Como se música ubíqua fosse um estilo musical, né? O que foi negado algumas vezes, tá? Mas nota-se algumas características comuns baseadas ali nos preceitos, nos conceitos, né, da música ubíqua. Eu queria que você falasse sobre isso, como um compositor, não desse estilo, mas que é influenciado pelas ideias da música ubíqua. Bom, em termos de estilo, eu concordo com o Leandro, não é uma questão de estilo, né? Nós temos, inclusive, pessoas... por exemplo, eu e Damián, pelo menos, eu posso falar para ele, e para Luzilei, por exemplo, somos pessoas crescidas, digamos, criadas com música contemporânea, né? Que vem dessa experiência após 1945, a escola de Darmstadt, etc., né? Mas tudo isso não norteia necessariamente o que a gente faz, né? E a ideia, os pontos fogais do que a gente faz como o BIMUS, né? É exatamente a questão, para mim, né? De trabalhar com dispositivos interligados e de tentar sair da questão de, digamos, concerto e música só para entretenimento, música que tem um lugar específico na vida da gente, né? Mas para estender a ideia mesma de música a outras coisas que a gente não pensa como música.
os exemplos do Ennio são legais, né? Aquele da campainha, etc., né? Mas também para, digamos, ao contrário, tratar eventos musicais, tratados geralmente como música, como som também, né? Numa, digamos, âmbito geral do som, que eu acho que é uma transição musicológica que a gente faz em alguns trabalhos, que eu acho que é muito interessante. Então, para mim, esses são os pontos firmes, né? Os pontos importantes, fora de qualquer, digamos, origem, né? Derivação de gênero, né? No sentido que, por exemplo, temos pessoas que trabalham com material popular, etc. E eu mesmo trabalho, às vezes, com material popular, como criador mesmo, né? E isso é muito, muito... e também com música erudita, que não pertence ao lado experimental, contemporâneo, etc. Ennio, você queria falar? Eu talvez não tenha respondido a tudo que Leandro perguntava, Com mas... licença, sim. desculpa interromper, mas no caso seria em relação à música para audiovisual, e trilha sonora, música, paisagens sonoras. E que eu vi que teve um exemplo de uma trilha para um filme aquela relação da Amazônia. Assim, minha internet não está tão boa, às vezes deu umas picotadas. Aí eu queria, assim, eu ia perguntar sobre uma abordagem sobre essa questão da música ubíqua para o audiovisual. Teriam outros exemplos, outras formas, como seria, que é o que eu pretendo estudar. Pesquisar, no caso. Sim. Bom, tem essa experiência deles, né? A ideia é que talvez, provavelmente, eles se sentiram constrangidos dentro da forma, né, do audiovisual, assim, né? Eu te dou uma peça e você te dou um filme que já existe, né? Você escreve uma música para isso, né? Eles tentaram desempenhar isso do jeito mais genial, eu acho que eles fizeram, né? Puderam, né? Mas a ideia é muito mais trabalhar com visual, com o processo, né? Ou seja, com processos acontecendo e talvez sendo gerados pelos mesmos processamentos que geram a música, né? Por exemplo, a questão da partitura ao vivo, da instalação sonora e visual, né? Do aplicativo mesmo, que tem uma parte gráfica importantíssima, né? Você está praticamente trabalhando com cores lá, não está trabalhando com notas. As notas se geram através da sua, digamos, combinação e organização dos quadradinhos, né? Você não está pensando na música que vai se gerar, ela acontece depois. Então, eu acho que isso seja mais a chave, né? De um trabalho audiovisual com o BIMUS, né? Ou seja, muito mais baseado em processos e fenômenos acontecendo do que, digamos, pegar uma peça acabada. Isso pode ser, de qualquer forma. Eu acho que ninguém de nós que compõe, né, dentro do BIMUS está contra fazer isso de vez em quando. Eu fiz várias experiências disso também. E é isso, né? Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente vamos ficando por aqui, tá? Novas perguntas também surgiriam, mas o Marcelo está na Itália, tá? Então já são 9 horas da noite lá, tá? E vamos liberar ele para o Caetano. Já estava requisitando aí a atenção do Papa dele, tá? Pessoal, na sequência a gente tem mais 2 compositores, tá? O Luzley, que o Marcelo falou, e o Vitor Lazzarini, né, que está na Irlanda, e além de compositor, né, enfim, eu nunca sei dizer o que o Vitor sabe, Messina? O cara trabalha também inventor também. Né? Mas enfim, ele é músico
Ele também tem um forte background tecnológico, tá? Então ele vai encerrar o nosso ciclo de palestras, são as 2 últimas. Legal? Matias, né, muito obrigado aí pela disponibilidade, tá, para conversar com a turma, foi muito bacana. Eu acho que eles estavam ansiosos por ouvir artistas falando, porque eu trouxe aqui numa sequência o Luciano, a Helena, o Luciano e o Pimenta, tá? Que um é educador e 2 da área tecnológica. E eu, né, que sou da área tecnológica, então eu tenho que trazer os amigos artistas mesmo para mostrar a aplicação dos conceitos. Tá? Olha, muito obrigado. Eu agradeço. Te agradeço a todo mundo. Obrigado e boa tarde para vocês. Né? Boa tarde. Grazie. Obrigado, professor. Ótima tarde. Obrigado às crianças pela paciência também, que eu sei como é. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Sucesso para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.